trigonometria é um tema muito legal da geometria e muito aplicativo no dia a dia de vocês, apesar das pessoas ficarem dizendo assim, onde é que eu vou usar o teorema de Pitágoras, onde é que eu vou usar a trigonometria? Ele é muito aplicativo, principalmente quando a gente pensa em localização, posição ou construção. Então, quais conteúdos, o que a gente pode ver no nosso dia a dia a partir da trigonometria? Sempre que vocês quiserem medir grandes distâncias e distâncias inacessíveis, a gente usa a trigonometria. Por quê? Porque o que diferencia as relações métricas no triângulo retângulo, por exemplo, da trigonometria? As relações métricas do triângulo retângulo são diferenciadas da trigonometria na seguinte situação. Para eu determinar alguma medida no triângulo retângulo, a partir das relações métricas, necessariamente eu preciso ter dois lados, duas medidas de dois lados, qualquer que seja. Então, ou dois catetos, ou catete e a hipotenusa, e assim por diante. Na trigonometria do triângulo retângulo, basta que eu tenha uma medida e um ângulo. Para determinar o ângulo, é muito mais prático, muito mais fácil quando a distância é inacessível, do que você determinar, por exemplo, um comprimento. Imaginem que vocês querem saber a altura de um prédio de 20 andares. Não tem escada, nem fita, nem trena, nem nada que consiga medir a altura de um prédio de 20 andares. Porque não é acessível você subir os 20 andares para fazer as medidas. E muito menos, a pessoa pode dizer assim, mas eu podia, por exemplo, medir a distância do piso até a primeira janela. Só que pode ser até que tenha situações que o prédio não tenha a distância entre cada andar, né, igual. Pode ser que um andar seja mais alto que o outro, por exemplo. Então, não dá para fazer medidas inacessíveis sem utilizar a trigonometria. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, a altura de um prédio, você consegue achar, determinar a distância do prédio onde você está. E você pode usar equipamentos, por exemplo, como o teodolito. Quem uma vez na rua viu um homenzinho andando com um negocinho assim que parece um tripé, lembra uma câmera. Principalmente quando estão fazendo recapeamento de estrada ou algum tipo de construção. Esse equipamentozinho, que eu mostro já a vocês, ele é chamado de teodolito. Na atualidade, o teodolito, esse equipamento que vocês estão vendo aqui, olha, ele é o equipamento mais comum e utilizado hoje em dia para você determinar ângulos e descobrir alguma distância inacessível. Ele também serve para você fazer a angulação de uma estrada, por exemplo. Você quer construir uma estrada ou recapear uma estrada e precisa ela ter uma determinada inclinação. Como assim uma determinada inclinação? Vocês já andaram em alguma estrada que parece uma lagoa quando chove? Pronto. Essa estrada ela não foi bem construída ou não foi bem recapeada, porque a angulação dela, que deveria ter uma angulação, por exemplo, para a água escoar para a lateral, ou até aquela boca de lobo, né, que o povo chama boca de lobo, para entrar água lá e poder escoar, ela deveria ter sido bem construída. Então, esse equipamento, o teodolito, hoje em dia é o que mais se utiliza para você utilizar justamente a medida de ângulos com medidas inacessíveis, tá bom? Então, ele é muito utilizado. Como eu ia dizendo a vocês, né? Então, por exemplo, como utilizar a trigonometria? Vocês podem utilizar, por exemplo, escadas e rampas. Se você quiser saber, por exemplo, qual a altura ideal de um degrau, quem nunca subiu uma escada e disse assim, meu Deus, essa escada é muito alta. Não é alta que eu digo lá no final, é alta entre os degraus, né? Então, uma escada se torna mais acessível, não, dependendo da altura de cada degrau. E essas alturas de cada degrau, você pode utilizar pela trigonometria. Por exemplo, de acordo com a altura de cada degrau, aquela escadaria vai ter mais ou menos degraus. Então, ela também é utilizada na escadaria, quando você quer construir, alguma situação do tipo, por exemplo, qual o comprimentozinho ideal para você pisar, né, e não cair. Aviões, quando é que você vai utilizar com aviões? Sistema de navegação, para você saber a angulação ideal. Quem nunca viu um vídeo, acho que você deve ter visto, em que o avião ele quase decolou na vertical, né? Então, essa angulação que ele sobe faz com que ele consiga percorrer ou uma distância maior ou ser mais estável na subida, né? Então, tudo isso interfere na trigonometria. Imagem de rios, né? Quando você quer saber a distância entre duas margens de rio. Para saber essa distância entre duas margens de rio, não dá para você usar um trem atravessando um rio, né? Mas você pode, por exemplo, determinar, ou através de semelhança de triângulos, usando a trigonometria,
ou simplesmente determinar a distância de um ponto com uma angulação para fazer essa medida, tá bom? Então, margens de rio, largura de rio, aí para que eu quero saber a margem de um rio? Construir uma ponte, por exemplo, né? Para você saber quantos metros tem que ter aquela ponte que você precisa construir, né? Prédios, né? Então, como eu falei para vocês, né? Se vocês quiserem saber a altura de um prédio ou de uma torre, assim por diante, você pode sim utilizar a trigonometria. E na astronomia, né? A astronomia é quando você quer saber, por exemplo, a distância entre astros, ou entre a Terra e o Sol, entre a Terra e a Lua, a Terra e uma estrela, entre a Terra e um planeta, entre o Sol e determinado planeta. Então, tudo isso você consegue determinar a partir da trigonometria, tá bom? Por fim, navegação oceânica. A navegação oceânica também, para você determinar a distância do barco até aquele local que ele quer chegar, né? Então, tudo isso vocês podem sim determinar através da trigonometria. Então, o que vocês vão ver é que, em geral, a trigonometria é muito utilizada em construções, de forma geral, qualquer que seja a construção, como também na parte de navegações, seja na astronomia ou navegação aqui. Segunda coisa, como eu falei a vocês, né, o equipamento mais utilizado hoje em dia para determinar medidas, ângulos, na verdade, distantes, é o teodolito, que é esse aqui. Está aqui o teodolito. No entanto, antigamente, em algumas situações, mais antigamente, porque hoje em dia, o que a pessoa usa? Sistema de navegação computacional, né? Ninguém fica andando hoje em dia com um astrolábio. Mas antigamente, o que mais se utilizava para saber distâncias ou usar como sistema de navegação era justamente esses dois equipamentos, o quadrante e o astrolábio. O astrolábio ele era mais utilizado para navegação em geral, para você determinar a posição que você estava. O quadrante, normalmente, a gente utilizava eles utilizavam, né, para determinar distâncias ou posições em relação a planetas, tá bom? Então, quando eles queriam prever alguma situação, ou o estudo de planetas, astros em geral, lua, estrela, seja o que for, eles utilizavam o quadrante. Então, o quadrante era mais para o espacial, né? E o astrolábio era mais para a navegação. O teodolito você usa mais assim, qualquer lugar, mas você usa mais em construção, né? Porque tem que estar na terra, tem que estar plano, né? Para você poder determinar essa medida. Tá bom?